Jesus dizia aos seus discípulos: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou a sós a um alto monte. Ali, diante deles, transfigurou-se. Suas roupas se tornaram resplandecentes, intensamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Então apareceu Elias, junto com Moisés, e eles conversavam com Jesus. Pedro, maravilhado, disse: Mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas ele nem sabia o que dizia. Estavam tomados de temor. De repente, uma nuvem os cobriu, lançando sombra sobre eles. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Ouçam a ele. Quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, apenas Jesus com eles. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram aquilo entre si, mas se perguntavam o que significaria ressuscitar dos mortos. Então interrogaram: Por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas também está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. E eu vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor, e escribas discutindo com eles. Ao ver Jesus, a multidão ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o domina, o derruba. Ele espuma, rende os dentes e vai definhando. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Quando trouxeram o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência. Ele caiu no chão e começou a se contorcer, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: Desde a infância. Muitas vezes o lançou no fogo ou na água para matá-lo. Mas, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Jesus respondeu: Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino clamou, com lágrimas nos olhos: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão começava a se aglomerar, repreendeu o espírito imundo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres neste menino. O espírito gritou, sacudiu-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, e muitos disseram: Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão, levantou-o, e ele se pôs de pé. Mais tarde, quando estavam sozinhos em casa, os discípulos perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esta espécie só pode sair com oração e jejum. Partindo dali, caminharam pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou sobre o que vocês estavam discutindo pelo caminho, mas ficaram em silêncio, porque haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas aquele que me enviou. João então disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, mas o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus respondeu: Não o proíbam. Ninguém faz milagres em meu nome e logo depois fala mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. E mais, quem der um copo de água a vocês, por serem meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Mas,
Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra e o lançassem no mar. Se tua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor entrar na vida com uma só mão do que, tendo as duas, ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Lá, o verme nunca morre e o fogo jamais se apaga. Se teu pé te leva a tropeçar, corta-o. Melhor entrar coxo na vida do que, com os 2 pés, ser lançado no inferno. E se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que com os 2 olhos ser lançado ao fogo eterno. Ali, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque todos serão temperados com fogo, e cada sacrifício será temperado com sal. O sal é bom, mas, se perder o sabor, com que o temperarão? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros.